Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então a nossa rodada de questões para o concurso de vocês da Brigada Militar. Sou a professora Rosana Vasconcelos Brus Amarelo, professora de Constitucional de vocês. Irei ministrar várias aulas sobre os tópicos do concurso de vocês. Certo? Eu dividi em várias etapas. Por quê? Porque eu quero explicar com calma cada questão para vocês, como tem que ser respondido, certo? Vamos começar então com a primeira questão. Hoje nós vamos ver direitos individuais e coletivos. Desculpa, corta, Vini. 1, 2, 3, de novo. Hoje veremos a parte principiológica, lá do início, do artigo 1º ao 4º. O que são esses artigos 1º ao 4º da Constituição Federal? Pessoal, eu pedi esses dias no grupo do WhatsApp e não conseguiram me responder. Eles são princípios fundamentais. Vocês nunca mais irão esquecer isto, certo? São princípios fundamentais que vai do artigo 1º ao 4º. Vamos fazer um resumex. Primeiro, eu tenho que contar para vocês. A Constituição Federal é dividida, há uma divisão, uma estrutura. A primeira parte da Constituição Federal é o preâmbulo. Certo? A segunda parte é as disposições constitucionais. E a terceira parte são as disposições transitórias. O que acontece? Acontece que o preâmbulo é aquele que diz: nós, brasileiros, peguem ali a Constituição de vocês. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Aquilo é o preâmbulo, é a primeira parte da Constituição. Pessoal, ele não é norma constitucional, como são os outros artigos. Ele não serve de parâmetro de constitucionalidade. Ele não precisa ser repetido nas constituições do Estado. Certo? O que vocês precisam saber é que ele não precisa ser repetido nas constituições do Estado, que isso pode cair na prova de vocês. A parte dispositiva é o corpo da Constituição, que vai do artigo 1º ao 250, certo? E a parte transitória é lá o ADCT. Opa, comi uma letra. O ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse ADCT foi a mudança de uma Constituição para outra. Antes de 88, nós tínhamos uma Constituição. Essas normas desta Constituição tinham que entrar para esta Constituição de 88. Então, essas normas do ADCT são regras de transição. Certo? Então, isso aqui chama-se estrutura da Constituição. Dentro do corpo das disposições constitucionais, então, nós vamos ter os princípios fundamentais, que é do artigo 1º ao 4º. Depois, do artigo 5º ao 17, que foi a minha questão de hoje, no grupo do WhatsApp, e acertaram. Bruna, está de parabéns, acertaste. O que é aqui? São direitos fundamentais. Certo? Agora, dentro desses princípios fundamentais, que é o que nós iremos tratar na aula de hoje, nós temos no artigo 1º
nós temos os fundamentos. Que é aqueles que vocês aprendem o Socidivaplu. Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralidade política. Não é isso? O pluralismo político. Então, o Socidivaplu são os fundamentos. No artigo 2º, eu tenho a separação de poderes. Quais são os 3 poderes únicos, pessoal? Únicos, eu digo para vocês, não temos outros, são 3 só. Executivo, legislativo e judiciário, que por sinal cai na prova de vocês e nós veremos em uma oportunidade um por um, certo? Então, isso aqui são a separação dos poderes. Lá no artigo 3º, eu tenho os objetivos. Opa! Com um E do tamanho do mundo. Quais são os objetivos? É o Conga erra pro. O que é o Conga erra pro? Uma menina chamada Conga não quer errar na prova. E quais são eles, então? Construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, é desenvolvimento nacional, pessoal. Erradicar a pobreza e a marginalidade, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outras formas de discriminação. E lá no artigo 4º, nós temos então os princípios que regem a República Federativa do Brasil no plano internacional. Que é aquela dos recos que vocês me falaram ontem, lembra? Vocês ficaram batendo aqui, né, professora, é lá dos recos. Não eram os recos, eram todas que eu queria. Então, tudo isso aqui são princípios fundamentais. Vamos ver como eles pedem nas questões? Para lá, então. Vem para cá comigo. 2018, deste ano. O que eu fiz? Eu tenho um site só de questões que eu assino. Eu fui lá e botei carreiras militares. E lá nessas carreiras militares, então, só vem questões para tenente, soldado, capitão não, é mais esse tenente, soldado, sargento, certo? Então, vem de tudo que é órgão, certo? Então, o que eu posso falar para vocês? Os examinadores de vocês vão pegar de algum lugar, eles não criam tantas questões. Muitas vezes são cópias. Então, a gente treinando por essas de vocês militar fica mais fácil do que a gente pegar dessas bancas comuns de outros concursos. Ok? Vem para cá, então. Configura um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto na Constituição de 88. Falou em fundamentos, eu estou no artigo 1º. Lá, tripartição de poderes, está no artigo 1º? Artigo 2º, não é fundamento. Cidadania, está no artigo 1º? Correto, é
um dos fundamentos. Igualdade entre os estados está no artigo 1º? Não. Não intervenção está no artigo 1º? Não, é um princípio que rege a República Federativa. Defesa da paz, princípio que rege a República Federativa. Igualdade entre os estados também é um princípio que rege ali o inciso 5 do artigo 4º. Os últimos 3 são todos do artigo 4º, princípio que rege a República Federativa do Brasil. Então, eles confundem vocês com isso. O que é fundamento, o que é objetivo, o que é princípio. Eles misturam essas 3 coisas e vocês têm que saber. Façam uma tabelinha, pessoal. Estou pedindo encarecidamente que o resumo de vocês seja uma tabelinha. Não adianta só ler o material, assistir a aula, se vocês não tiverem o resumo de vocês. Façam um resumo com isso. E na hora de revisar é a melhor coisa. Por exemplo, pega o artigo 1º. O que é o artigo 1º? Fundamentos, socie diva plu. Ainda, o que é o Estado Democrático de Direito? Ainda, o que é o parágrafo único do poder que emana do povo? Essas coisas assim. Vocês têm que pôr palavras-chave que caem na prova. Então, a nossa resposta correta da questão número 1 é B, de bola. Certo? Viram como não é difícil? A gente, às vezes, faz um bicho de 7 cabeças para umas coisas bem facinhas.